Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Vamos ao destaque do dia: indenização para os atingidos pela tragédia de Mariana. Com participação do governo federal, acordo de reparação de danos aos atingidos pela barragem em Minas Gerais é assinado. União, estados, município e população serão indenizados em um total que ultrapassa os 170 bilhões de reais. O presidente Lula destaca que dinheiro deverá se reverter em melhorias para a população da região atingida. Cada ministério que está envolvido em alguma área tem que apresentar projeto. Quem vai cuidar da saúde, quem vai cuidar dos indígenas, quem vai cuidar dos pescadores. Você vai ouvir também: redução na conta de energia. Com chuvas e melhora na produção das hidrelétricas, bandeira passa a ser amarela e preço da energia ficará um pouco mais barato. E mais, transporte para levar as crianças para a escola. O governo federal vai financiar 3.000 novos veículos escolares até 2026. Só este ano serão investidos 800 milhões de reais para atender especialmente os estudantes que moram em áreas rurais, comunidades ribeirinhas e quilombolas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov da sua TV aberta. Hoje foi assinado um novo acordo de repactuação para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Em 5 de novembro daquele ano, a barragem de Fundão se rompeu, despejando cerca de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro. O desastre matou 19 pessoas, destruiu comunidades e plantações, poluiu cursos d'água e teve reflexos até na foz do Rio Doce, no estado do Espírito Santo e no Oceano Atlântico. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que vai explicar esse novo acordo de Mariana. Boa noite, Márcia. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite. Nós vamos aí fazer a comunicação aqui com a repórter Márcia Fernandes para ela nos passar os detalhes já desta situação, né? Este novo acordo que foi assinado aí para os atingidos da barragem de Mariana. Com o retorno gradual das chuvas em parte do Brasil, os custos da geração de energia vão se reduzir em novembro. A bandeira tarifária sai de vermelha, patamar 2, para amarela no próximo mês. Mesmo assim, a ANEEL reforça a importância do consumo consciente, já que a previsão de chuvas segue abaixo da média para os próximos meses. Com o aumento das chuvas e a redução dos custos para gerar energia, a bandeira tarifária em novembro será amarela, segundo anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Em outubro, em meio aos impactos da estiagem, a bandeira foi vermelha patamar 2. Agora, na bandeira amarela, a taxa de cobrança será de R$ 1,88 a cada 100 kW consumidos. A medida vale para todos os consumidores de energia conectados ao Sistema Interligado Nacional. Mesmo com as condições de energia mais favoráveis, a ANEEL lembra que as previsões de chuvas para os próximos meses continuam abaixo da média, ou seja, ainda deve ser preciso complementar com geração termoelétrica para atender os consumidores. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. Ela considera fatores como as chuvas, o avanço de fontes renováveis e o acionamento de fontes mais caras, como as termoelétricas. Com a indicação das bandeiras, o consumidor pode fazer escolhas de consumo conscientes, que ajudem a reduzir os custos e a sobrecarga do sistema. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil. E se por um lado as chuvas dão um alívio na conta de energia, por outro, elas assustam moradores que vivem em áreas de risco para desabamentos e inundações. Por isso, nessa época, as defesas civis ficam em alerta e usam a tecnologia para atuarem antes de as tragédias acontecerem. E agora elas contam com a plataforma Fala DC, desenvolvida pelo Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para terem acesso a dados e suporte para necessidades operacionais.
As defesas civis de todo o Brasil agora contam com um canal de atendimento exclusivo, o Fala DC, desenvolvido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O novo sistema visa aprimorar a comunicação e o suporte, oferecendo um atendimento dedicado e eficiente. A plataforma permite que as defesas civis realizem uma série de solicitações, como pedidos de manutenção da rede observacional, realocação de equipamentos, resolução de problemas de acesso aos dados e ao mapa interativo do CEMADEM, entre outras necessidades operacionais, como detalha a diretora substituta do CEMADEM, Regina Alvalá. Uma plataforma que vai auxiliar muitíssimo na interação do CEMADEM com o município, do município com o CEMADEM, associado com essa questão da gestão do equipamento, de informações associadas ao monitoramento de chuvas, que é muito importante para subsidiar o nosso trabalho operacional, que é ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A criação da plataforma representa um avanço significativo em relação ao canal anterior, o Fala BR, que continuará disponível para demandas de cidadãos, acadêmicos e outras instituições. A expectativa é que o Fala DC melhore a qualidade do serviço prestado e fortaleça ainda mais a colaboração entre o CEMADEM e as defesas civis. Reportagem Mariana Leite. Bem, e nós conseguimos retomar o contato com a Márcia Fernandes, que acompanhou hoje, então, a assinatura do acordo entre as empresas e a população, os estados e municípios atingidos pela barragem de Mariana. Márcia, boa noite. Quais são suas informações? Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. 8 anos depois do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, finalmente foi assinado um acordo para compensação e reparação dos danos. O pacto foi firmado entre as empresas Vale, BHP e Samarco, responsáveis pela barragem do Fundão, com os governos de Minas Gerais, Espírito Santo e o governo federal, que participou das tratativas do acordo, com coordenação da Advocacia Geral da União e atuação de 13 ministérios. O pacto renegocia as condições que já haviam sido acertadas em 2016, mas que eram consideradas insuficientes. Márcia, qual o montante que deve ser pago por essas empresas? Ao todo, as empresas responsáveis vão pagar 170 bilhões de reais para as vítimas e para os estados atingidos pela tragédia. 132 bilhões de reais fazem parte desse novo acordo, sendo que 100 bilhões de reais serão repassados à União e aos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo. Esses 100 bilhões de reais serão pagos ao longo de 20 anos, em parcelas anuais. A primeira parcela, de 5 bilhões, deve ser paga em 30 dias. O cronograma segue até 2043. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, explicou como o recurso será usado. Nós, do Poder Público, estamos assumindo, pela primeira vez, uma série de obrigações para fazer valer investimentos expressivos na saúde coletiva, no saneamento básico, recuperação das matas, da fauna, da flora, no atendimento às pessoas. E olha, além desse dinheiro, as mineradoras ainda terão de investir 32 bilhões de reais diretamente na região, em reparações já iniciadas, como o reassentamento das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo e outras medidas de recuperação ambiental. As mineradoras alegam que, além desses 132 bilhões, já desembolsaram 38 bilhões de reais. Agora, além desses investimentos em infraestrutura e recuperação das áreas, Márcia, o que vai ser feito diretamente para as vítimas? Então, Mariana, 8 bilhões de reais serão destinados para a reparação de danos em comunidades indígenas e tradicionais. Além disso, deve ser pago um auxílio mensal de um salário mínimo e meio por 3 anos e mais um salário por 1 ano a pescadores e agricultores atingidos. Esse pagamento vai ser feito com o cartão da Caixa Econômica Federal. Estão previstos também 1 bilhão de reais para o pagamento de auxílio financeiro às mulheres vítimas de discriminação de gênero durante o processo reparatório.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou quais foram as diretrizes do governo federal para esse novo acordo. Os valores das indenizações deveriam aumentar. Os valores pagos deveriam ter destinação adequada e justa. Dinheiro que é para reparar dano é para reparar dano. Não pode haver discricionariedade e muito menos distribuição política. A gestão dos recursos deve ser de Estado e não de governos. E olha, Mariana e Luciano, esse acordo assinado hoje prevê ainda que as mineradoras deverão também indenizar quem foi atingido e perdeu tudo, mas não conseguiu comprovar com documentos os danos sofridos. A estimativa é que 300 mil pessoas sejam beneficiadas. As empresas também deverão indenizar pessoas que ficaram sem acesso à água potável. O presidente Lula destacou como será a atuação do governo federal no Acordo de Mariana. Cada ministério que está envolvido em alguma área tem que apresentar projetos, porque não é o discurso que faz a obra acontecer, é a qualidade do projeto. Quem vai cuidar da saúde, quem vai cuidar dos indígenas, quem vai cuidar dos pescadores. E se a gente não der conta do recado, daqui a 20 meses, aquilo que hoje é festejado como a conquista do maior acordo já feito, vai ser começado a cobrar do governo como a pior coisa que já aconteceu. E Márcia, o que as vítimas desse rompimento acharam desse acordo? Olha, Luciano, a nossa equipe conversou com representantes de associações de vítimas da tragédia de Mariana e eles sinalizaram que esse pacto é positivo, mas que a luta continua. Foi o que apontou Eider Bosa, que é do movimento dos atingidos por barragens. Ele não é um acordo que resolverá todos os problemas, mas de fato abre um novo ciclo. Acreditamos que daqui para frente a gente vai ter, na verdade, muito mais trabalho, muito mais luta para efetivar e garantir o que é avanço e corrigir e readequar o que é um limite, na verdade, que foi colocado. E além das indenizações, as empresas devem cumprir ações do acordo feito anteriormente, em 2016, que previa a retirada de 9 milhões de metros cúbicos de rejeitos depositados em um dos reservatórios da bacia do Rio Doce e recuperar 5 mil nascentes e 54 mil hectares de floresta nativa. Eu volto com vocês. Obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil. Mulheres estão no comando de quase metade dos lares brasileiros. Foi o que mostrou o Censo Demográfico de 2022 do IBGE sobre composição familiar. Para essas chefes de família é muito importante o acesso a políticas públicas, que incluem programas sociais, vagas na educação infantil para os filhos e formação profissional. O censo também mostrou que aumentou o número de lares com casais sem filhos e com casais do mesmo sexo. Mãe de 2 filhos, empresária e servidora pública, Nilvane Turini, de Brasília, se desdobra para dar conta de tudo. Há pelo menos 10 anos, ela comanda sozinha o lar. A minha maior preocupação é não poder faltar. A gente tem que acordar, a gente tem que fazer o lanche, a gente cuida, a gente busca na escola, leva, estuda, faz trabalho, enfim. E ainda somos mulheres, somos mães, somos filhas, servidora públicas, empresárias, enfim. Tem que contar comigo para isso. Histórias como a de Nilvane são cada vez mais comuns, segundo dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo IBGE. Entre as pessoas responsáveis pelas unidades domésticas no Brasil, 50,9% eram homens e 49,1% mulheres. A disparidade diminuiu ao longo dos anos, como destacou Márcio Mitsu Minamiguchi, gerente de projeções e estimativas do Instituto. Estamos num contexto assim, de quase 50-50. Né? Já temos em várias unidades da federação, né, mais mulheres responsáveis do que homens responsáveis. Em 2010, a proporção era de cerca de 61% de homens responsáveis, né, e 39% de mulheres responsáveis. Os dados do IBGE reforçam a necessidade de se ter políticas públicas específicas para mulheres. No programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, as chefes de família e vítimas de violência
tem prioridade na contratação de moradias. Neuza Tito, secretária nacional substituta de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, cita outras iniciativas que contribuem para a autonomia feminina. A ampliação da oferta de educação infantil, programas, por exemplo, de proteção à maternidade, programas de qualificação profissional, a exemplo do Mulheres 1000, do Ministério da Educação, a política do Bolsa Família, de renda, a oferta de escolaridade, de educação de adultos. Eu acho que são todas políticas que encorajam as mulheres a ter uma perspectiva de visão de futuro melhor. Com essa perspectiva, elas buscam constituir o seu núcleo familiar de forma independente. O censo também mostrou que o número de lares de casais com filhos diminuiu nos últimos 12 anos. Por outro lado, aumentou a quantidade de lares de casais sem filhos, passando de 16,1% em 2010 para 20,2% em 2022. Também houve crescimento no número de composições familiares com responsável e cônjuge do mesmo sexo, passando de 60 mil para 391 mil domicílios. Reportagem Gabriela Noronha. Brasil contra fake. Mais uma vez, o Bolsa Família é alvo de mentiras na internet. A mais recente fake news sobre o programa diz que o sistema de pagamentos teria sofrido uma pane e os beneficiários iriam perder os valores nas contas. A informação não é verdade. Os beneficiários do Bolsa Família não precisam ficar assustados. Tema do Brasil contra fake de hoje. É mentira que os sistemas do Bolsa Família tenham sofrido qualquer tipo de pane. Os beneficiários não precisam sacar o dinheiro todo das contas e muito menos o governo vá tomar os repasses. Uma mensagem falsa, disseminada principalmente nos estados do Maranhão e do Pará, propagou a mentira da pane e assustou beneficiários do Bolsa Família. Eliane Aquino, secretária nacional de Renda de Cidadania do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, garante que o dinheiro repassado aos beneficiários está nas contas. Os valores dos benefícios estão em conta e podem ser sacados até os próximos 6 meses. Fiquem atentos para não cair em golpes. Em caso de dúvida, ligue no Disque Social, número 121. Neste mês de outubro, os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás foram unificados em 830 municípios, com declaração de emergência ou calamidade em 8 estados brasileiros: Acre, Amazonas, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe e São Paulo. De Brasília, Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. Uma doença silenciosa que se agrava com o tempo e afeta 10% da população brasileira. A doença renal crônica exige acompanhamento e, nos casos mais graves, é indicado o transplante de rins. E o Sistema Único de Saúde oferece o tratamento de graça. A aposentada goiana Cristiane Gonçalves descobriu há 10 anos que tinha problemas renais. Ao longo do tempo foi piorando e hoje é uma paciente renal crônica. Atualmente faz acompanhamento e hemodiálise 3 vezes por semana pelo Sistema Único de Saúde e aguarda um transplante. Se tivesse tratado há mais tempo, eu poderia conseguir ficar mais tempo sem entrar na hemodiálise. E a minha intenção é fazer o transplante. A doença renal crônica, como a de Cristiane, afeta hoje cerca de 10% da população brasileira, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que acaba de ser divulgado. E é uma causa relevante de mortalidade em todo o mundo. Outro dado mostra que houve um aumento de mais de 152% no número de registros de atendimentos na atenção primária à saúde entre 2019 e 2023, especialmente nas regiões Sudeste e Sul.
a doença não apresenta sintomas aparentes nos estágios iniciais e, por isso, a importância do acompanhamento constante, como explica o nefrologista e diretor da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Álvaro Pacheco. Uma vez instalada a doença renal, a grande maioria não tem cura, mas ela é controlável. E sim, quanto antes for detectado o problema, mais fácil é a gente controlar, ter um acompanhamento, e isso pode realmente diminuir essa progressão ou até bloquear, às vezes, essa progressão. Segundo o Ministério da Saúde, as pessoas com hipertensão arterial, diabetes, doenças do coração, tabagismo, além do histórico familiar, estão mais propensas a desenvolver a doença renal crônica. Por isso, o Ministério alerta a essas pessoas que façam anualmente exames para detecção precoce da doença. Reportagem Cleide Lopes. Na hora de ir para a escola, o transporte escolar é a única opção de deslocamento para muitas crianças. Seja porque os pais trabalham e não têm como levar, ou porque moram em locais de difícil acesso, como áreas rurais ou ribeirinhas. E para garantir que ninguém deixe de frequentar a escola, o governo vai financiar 3 mil novos veículos escolares até 2026. Para a assistência técnica e manutenção dos veículos, foram repassados 800 milhões de reais só este ano. Vamos conhecer agora sobre os programas que compõem a política pública de transporte escolar no Brasil. – 40 minutos é o tempo que o Yuri Rodrigues da Silva, de 9 anos, leva no trajeto entre a casa e a escola. O balão da melancia, aí pega sentido cristalino, aí vai pra frente, aí tem uma torre, aí passa dessa torre e vai um pouco mais pra frente. Aí tem umas fazendas. Aí depois passa de outra curva, continua a mata e quando tá acabando a mata é minha casa. Não fosse o transporte escolar, ia ser difícil para o Yuri manter a frequência na escola classe Lamarão, que fica na área rural de Brasília. De acordo com o supervisor da escola, Fabrício de Moraes Souza, 130 dos 175 alunos da unidade usam transporte escolar e não teriam outra forma de frequentar as aulas. Normalmente as crianças são filhas de profissionais aqui, dos fazendeiros, moram aqui nas fazendas. E não são próximos. E aqui também tem um detalhe, não passa ônibus coletivo comum. Então, sem esse transporte, seria impossível essas crianças frequentarem a unidade. Criado há 20 anos, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar atende mais de 4 milhões de alunos com assistência técnica e repasse de recursos a estados e municípios para manutenção dos veículos e outros serviços. Só este ano foram repassados 800 milhões de reais para garantir que os pequenos frequentem a escola. A política pública de transporte escolar no Brasil também inclui o programa Caminho da Escola, que vai financiar 3 mil novos veículos escolares para todo o país até 2026, em um investimento previsto de R$1,5 bilhão de reais. Os veículos também podem ser adquiridos com assistência financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É o que explica a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba. São 15 mil ônibus disponíveis. 3 mil deles serão adquiridos pelo próprio governo federal. E já tem ônibus chegando em todos os estados da federação. Mas também as próprias redes podem adquirir. E já faz diretamente o contrato. Ele não precisa fazer licitação, não precisa fazer pesquisa de preço. Faz com que o gestor tenha essa facilidade da aquisição. O programa Caminho da Escola foi criado para que os estudantes que moram em locais de difícil acesso possam frequentar as aulas diariamente. É de ônibus escolar que a estudante Lara Letícia Fonseca Moraes chega todos os dias na escola classe Lamarão e aprende uma porção de coisas novas. Agora, por exemplo, está aprendendo o alfabeto. Eu aprendi do A até o Z e eu terminei o alfabeto hoje. A, B, C, D. Em 2024, estão sendo entregues 1.500 novos ônibus a estados e municípios, o que vai atender cerca de 147 mil estudantes. Para 2025, outros 1.500 ônibus serão disponibilizados. Os novos veículos estão equipados com elevador para cadeirantes, poltronas acessíveis, entradas USB, ar-condicionado e rastreamento por GPS. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você. Até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. O presidente do STF participa da assinatura do acordo para reparar vítimas da tragédia ambiental em Mariana. STJ alerta sobre tentativas de golpe com e-mails falsos em nome do tribunal. TSE realiza teste de autenticidade e integridade nos sistemas eleitorais. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, participou nesta sexta-feira no Palácio do Planalto da assinatura do acordo de reparação às vítimas da tragédia ambiental em Mariana. O acordo prevê o pagamento de 132 bilhões de reais e será acompanhado e homologado pelo STF. Marcelo Della Libera. Durante a cerimônia, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, afirmou que o acordo é o início da reparação e da esperança para as pessoas que muito sofreram com o rompimento da barragem da mineradora Samarco em 2015. A tragédia deixou 19 mortos e um rastro de destruição e danos ambientais no Rio Doce e nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. O dinheiro do acordo deverá ser usado no pagamento de indenizações, obras de infraestrutura, além da criação de programas de transferência de renda e retomada econômica. STJ alerta para o envio de e-mails em nome do tribunal para obter ilegalmente dados privados das vítimas. Os e-mails notificam a vítima sobre uma suposta intimação como testemunha em processo. Fátima Uchoa. As mensagens mais recentes têm como remetente o endereço presidente_oficial_justiça@stj.com.br, que vale destacar não pertence ao STJ. A orientação é que a pessoa não clique em anexos ou links indicados e exclua a mensagem. Também é recomendado adicionar o remetente à lista de lixo eletrônico ou spam. Como os envios são feitos por remetentes de fora do domínio do STJ, a Corte não tem meios de bloquear as mensagens. A ouvidoria do tribunal está à disposição para sanar dúvidas sobre a questão por meio de formulário disponível na página stj.jus.br/ouvidoria. TSE realiza teste de autenticidade e integridade dos sistemas eleitorais neste sábado. A auditoria para comprovar que os sistemas de recepção e totalização dos votos não foram modificados. Fábio Ruas. O teste de autenticidade e integridade é realizado sempre na véspera das eleições. Neste domingo, 51 municípios participam do segundo turno das eleições municipais. Com isso, o evento está marcado para começar ao meio-dia deste sábado. Serão verificados o SISTOT, que é o Sistema de Gerenciamento da Totalização, o REC Arquivos, que é o receptor de arquivos de urna, e o InfoArquivos, que é o Sistema de Informação de Arquivos de Urna. Na cerimônia, os 3 sistemas terão as assinaturas digitais validadas pelas instituições e confrontadas com as que foram geradas durante a lacração. Distribuidora terá de desbloquear CPF de motorista de carga para que ele possa trabalhar. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. Ao ser contratado pela Petrobras Distribuidora, o motorista teve o CPF bloqueado no sistema corporativo da empresa. Com a restrição, ele perdeu oportunidades de emprego. Apesar da empresa alegar mau procedimento do motorista, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho ordenou o desbloqueio porque o empregador não pode dispor dos dados pessoais do trabalhador sem a autorização dele. Tribunal do Júri condena 2 indígenas pelo assassinato de uma mulher no Rio Grande do Sul. A condenação é resultado da atuação do Ministério Público Federal na acusação. Júlia Costa.
O assassinato aconteceu em 2016, quando 2 grupos indígenas caingangue se desentenderam por conta de um relatório da FUNAI, que reconhecia a terra indígena Mato Castelhano. Durante a confusão, 3 integrantes de um dos grupos começaram a disparar tiros em direção a outro grupo, acertando várias pessoas e matando uma mulher. Um dos réus foi condenado a 11 anos e 10 meses de reclusão. Já o segundo foi condenado a 19 anos e 3 meses de prisão. O terceiro acusado não foi julgado pelo Tribunal do Júri. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relator do orçamento apresenta projeto que prevê rastreabilidade às emendas parlamentares. Consultor-geral de orçamentos do Senado detalha atribuições das prefeituras. CPI vai ouvir Deolane Bezerra na próxima terça e Lucas Paquetá na quarta-feira. Boa noite. Boa noite. O relator do orçamento de 2025 apresentou um projeto que garante a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares. Os recursos só poderão ser liberados para destinações específicas, com a apresentação de projetos e relatórios de gastos por parte das prefeituras. Repórter Érica Christian. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou o projeto que vai garantir publicidade e a rastreabilidade das emendas parlamentares. Em agosto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu a liberação dos recursos alegando falta de transparência. Entre as novas regras está a destinação específica para obras inacabadas, no caso das emendas individuais, e para obras e serviços estruturantes, no caso das emendas de bancada estadual e de comissão. A proposta também determina que o Ministério responsável deverá informar a Assembleia Legislativa ou a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas sobre a liberação do dinheiro. Além disso, o governador e o prefeito deverão prestar contas ao Congresso Nacional. Segundo Ângelo Coronel, a decisão sobre a destinação dos recursos será de fato colegiada. Então não vai ser uma emenda personalizada, vai ser uma emenda de todos que compõem a bancada. Com isso, você democratiza mais e você faz com que a transparência exista. O vice-líder do governo, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, avalia que a proposta vai resolver o impasse com o Supremo Tribunal Federal e destravar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento de 2025. É perfeitamente razoável para aquilo que se espera, transparência na aplicação das emendas. Acho que está bem aceitável a coisa. O projeto também cria mecanismos de monitoramento e avaliação das emendas parlamentares, com a apresentação de relatórios pelos governadores ou prefeitos que serão analisados pelo Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União. E a Câmara dos Deputados começa a analisar a proposta que prevê novos cálculos de repasses para a educação. O projeto, que já passou pelo Senado, deixa claro que as despesas com o setor precisam ser liquidadas, ou seja, realizadas, e não apenas previstas no orçamento. Repórter Bruno Lourenço. A Constituição determina que a União deve aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino pelo menos 18% de suas receitas e estados e municípios 25%. Lei definiu posteriormente o que pode ou não ser considerado despesa nesse sentido, mas o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, quer deixar claro que os gastos precisam ser liquidados, ou seja, realizados e não apenas previstos no orçamento. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos faz essa ressalva, como explicou a relatora, professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins. A aferição dos indicadores pela despesa liquidada inibe uma prática reprovável de empenhar todos os recursos disponíveis em dotação orçamentária ao final do exercício, mesmo que alguns desses empenhos sejam posteriormente cancelados. O texto votado na CAI diz que a lei produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte para dar tempo aos gestores de se adaptarem ao novo cálculo.
Neste domingo de segundo turno das eleições para prefeito em 51 dos 5.570 municípios do país, um dos assuntos mais importantes para o eleitor será a saúde pública. O repórter César Mendes explica como os novos prefeitos devem enfrentar o desafio de melhorar esse serviço. A Constituição consagrou a saúde como um direito universal e criou o SUS, um dos maiores sistemas públicos do mundo. A gestão federal do SUS é feita pelo Ministério da Saúde, mas não as ações, que ficam a cargo de estados, municípios, fundações e empresas privadas. Ex-secretário municipal de saúde de Santos, o médico da Fiocruz, Cláudio Maierovitch, explicou que, na essência do texto constitucional, o município é o primeiro responsável por tudo que se relaciona com a saúde. Todos os serviços de saúde deveriam estar sob a gestão dos municípios e caberia às secretarias estaduais de saúde e ao Ministério da Saúde a coordenação desse sistema e a maior parte do financiamento deve vir do Ministério da Saúde. Municípios e o Distrito Federal devem aplicar 15% da arrecadação anual de impostos na saúde, cabendo aos estados 12%. Mas Cláudio Maierovitch alertou que não basta assegurar os recursos, é preciso saber como aplicá-los, o que deve constar no Plano Municipal de Saúde. E por falar em eleições, você sabe quais são as competências orçamentárias de uma prefeitura? E o que é importante observar nas promessas dos candidatos nas eleições municipais? A repórter Marcela Cunha conversou com o consultor-geral de orçamento do Senado sobre o assunto. Durante as campanhas eleitorais, é comum ouvir candidatos fazendo promessas de grandes obras e melhorias para os municípios, mas nem sempre essas empreitadas são de competência do prefeito. O consultor-geral de orçamento do Senado, Flávio Diogo Luz, explicou de onde vem o dinheiro da prefeitura e como pode ser gasto. Os municípios têm várias fontes, de receitas. As principais fontes são geralmente impostos municipais, como IPTU e ISS, mas também recebem recursos que vêm dos estados e da União por meio das transferências constitucionais. O orçamento influencia o que o prefeito pode de fato fazer, mas esses limites nem sempre ficam claros nas promessas de campanha, que podem extrapolar as competências do gestor municipal, como explicou o consultor Flávio Luz. Mesmo que o candidato ali tenha boas intenções, ele tem várias limitações, como respeitar a própria legislação, que traz alguns limites, regras de responsabilidade fiscal, e por isso ele não pode simplesmente se endividar para poder executar uma obra pública. Os eleitores devem prestar atenção se as promessas feitas pelos candidatos são viáveis e se conhecem a situação financeira do município. A CPI da manipulação de jogos ouvirá a influencer e advogada Deolane Bezerra na terça-feira e o jogador Lucas Paquetá na quarta. Os dois foram convocados e serão obrigados a comparecer. Repórter Pedro Pincer. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas deve ouvir na próxima semana a influenciadora digital Deolane Bezerra e o jogador de futebol Lucas Paquetá. Eles foram convocados, ou seja, são obrigados a comparecer. O depoimento da influenciadora está agendado para o dia 29. Já o jogador deve ser ouvido no dia 30. Paquetá responderá a acusações de envolvimento em suposto esquema de apostas ocorrido em partidas do futebol inglês entre 2022 e 2023. No mês passado, Deolane Bezerra foi presa durante a operação policial que investiga a lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil. Para o presidente da CPI, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, as oitivas vão ajudar a esclarecer o envolvimento dos investigados. Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. A Deolane também convocada, juntamente com ela, o representante da empresa Darwin, que diz ter a ver também com o cantor Gustavo Lima, mas nós optamos de ouvirmos primeiro a empresa, a Deolane, para depois termos a certeza se vale a pena convocar também o cantor Gustavo Lima ou não. Também estão previstos os depoimentos do diretor da empresa Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e do tio de Lucas Paquetá, Bruno Tolentino.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou como a nova lei de licitações e contratos está sendo implementada pelas instituições federais, estaduais e municipais. A equipe de auditoria mediu o grau de maturidade dos órgãos no cumprimento da legislação. Das 1.700 organizações verificadas na pesquisa, 61% estão em nível considerado insuficiente, 30% no básico, 5% no intermediário e apenas 1% no nível avançado. O TCU também identificou alta rotatividade de agentes públicos e falta de profissionais qualificados para atuar nos processos de licitação. Os resultados reforçam a importância de se modernizar as práticas de licitação e gestão de contratos na administração pública. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Projetos reforçam proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade. Comissão da Câmara cria selo para incentivar a educação do trabalhador. Deputados sugerem alterar a legislação do mercado de energia elétrica. Boa noite. Já está no Senado o projeto de Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que confere participação ativa a municípios, Distrito Federal e consórcios intermunicipais nas licitações de distribuição de energia elétrica. O deputado lembra que foram registrados graves problemas na prestação dos serviços executados em razão de concessões e permissões. O parlamentar explica que o projeto busca o melhor interesse público local ao permitir que os municípios e o Distrito Federal se manifestem na fase das licitações e durante o curso dos contratos. Além disso, Baleia Rossi considera que a descentralização das atividades de fiscalização e controle favorece a eficiência dos serviços. Falhas no fornecimento de energia podem colocar vidas em risco. Com isso em mente, a deputada Eli Santos, do Republicanos de São Paulo, propôs um projeto que obriga concessionárias de energia a oferecerem atendimento 24 horas, com envio de equipes em até 4 horas para resolver danos causados por tempestades e quedas de árvores. Eli Santos reforça que hospitais e instituições essenciais tenham prioridade no atendimento. O projeto de lei se aplica a outras concessionárias de serviços essenciais, como o fornecimento de água, prevendo multas àquelas que não cumprirem as exigências, bem como a compensação tarifária a consumidores afetados. O projeto de Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, pretende limitar a atuação das agências reguladoras, proibindo suas diretorias de adotarem interpretações ou estabelecerem atos regulatórios contrários a leis aprovadas no Congresso. Segundo o legislador, a restrição vai proteger os consumidores e o interesse público. Para justificar seu posicionamento, Eduardo da Fonte cita o exemplo de interpretação feita pela ANEEL sobre o marco legal da micro e mini geração distribuída de energia, dificultando e distorcendo o acesso à energia solar por pequenos consumidores. Para ele, o descumprimento da lei deve ser considerado improbidade administrativa. Desenvolvimento Regional. Proposta de Antônio Brito, do PSD da Bahia, altera a política nacional de segurança de barragens para ampliar a responsabilização das empresas por desastres causados por barragens. O texto determina que o empreendedor culpado deva realizar a reparação integral dos danos, incluindo perdas materiais e de renda, além de prejuízos ao meio ambiente. Antônio Brito explica que o projeto se apoia em tragédias, como os de Mariana e Brumadinho, para ressaltar que falhas na responsabilização das empresas agravam os impactos nas comunidades afetadas. Ele acredita que a aprovação do projeto é uma forma de resguardar as populações que vivem perto de barragens. Meio Ambiente. Célio Silveira, do MDB de Goiás, apresentou o projeto que proíbe totalmente a importação de resíduos sólidos no Brasil.
O deputado explica que a aquisição desses materiais sobrecarrega os sistemas de destinação e disposição final no país, o que contribui para a poluição do solo e da água. O projeto sustenta ainda que o comércio internacional de resíduos é visto como uma prática injusta, em que países ricos transferem seus problemas ambientais para nações mais pobres. Célio Silveira considera que o incentivo à reciclagem e à economia circular interna é uma maneira de promover uma gestão mais sustentável dos resíduos. Trabalho. Diego Coronel, do PSD da Bahia, é um dos autores do requerimento para criar a Frente Parlamentar em defesa dos trabalhadores da economia informal. O deputado afirma que o objetivo é promover o diálogo e desenvolver políticas públicas que assegurem os direitos e a dignidade dessa categoria. O parlamentar explica que a proposta também busca fortalecer a luta contra a criminalização dos trabalhadores informais. Para Diego Coronel, a frente é essencial para reconhecer a importância desses profissionais que, segundo ele, geram empregos, movimentando a economia do país. Está em tramitação o projeto de Dimas Fabiano, do PP de Minas Gerais, que propõe a inclusão dos advogados no regime de microempreendedor individual. O deputado destaca que a medida beneficia especialmente os jovens profissionais, permitindo que recolham impostos em valores fixos mensais, independentemente da receita obtida. O parlamentar argumenta que a equiparação dos advogados aos demais beneficiários do MEI é necessária para garantir um tratamento isonômico à categoria. Dimas Fabiano também acredita que o projeto facilita a regularização fiscal e proporciona melhores condições para o exercício da advocacia. A comissão aprova a criação do selo Empresa Incentivadora da Educação do Trabalhador. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que institui o selo Empresa Incentivadora da Educação do Trabalhador. A comissão seguiu o voto do relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, que acolheu a nova versão do texto feita pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e a emenda da Comissão de Educação. O selo proposto no projeto do deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, é para as empresas que desenvolvam programa de incentivo à conclusão do ensino fundamental, médio, técnico ou superior por seus empregados. O texto aprovado estabelece que o cadastro seja implementado por um órgão do Poder Executivo. Pela proposta, as empresas interessadas em se cadastrar devem apresentar metas e diagnósticos da situação educacional dos empregados e detalhar o programa de incentivo à conclusão das diversas etapas de ensino pelos empregados. Para manter o selo, elas precisam comprovar a cada 2 anos que o programa ainda está funcionando. Em 2021, o texto foi aprovado na Comissão do Trabalho. Na ocasião, o relator André Figueiredo, do PDT do Ceará, ressaltou que a qualificação é muito importante para a cidadania e as falhas do sistema educacional pedem a criação de canais de educação para os trabalhadores. O deputado acredita que empresas com responsabilidade social têm um diferencial competitivo que pode resultar em uma publicidade certificada e na melhoria no ambiente de trabalho. É apenas algo que vai cada vez mais demonstrar um diferencial entre empresas que investem em educação e qualificação profissional. Lembro bem que vários programas já foram feitos, projetos Chão de Fábrica, Projovem Trabalhador, vários outros projetos que faziam com que empresas aderissem e sem necessidade de custos adicionais. Segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, no ano passado, de um total de 100,7 milhões de trabalhadores ocupados, 23,2 milhões tinham ensino superior completo. Trata-se do maior percentual da série histórica, iniciada em 2012, um aumento de 0,9 ponto percentual em relação ao ano anterior. Em 2023, 42,8% da população ocupada tinham ensino médio completo e superior incompleto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Transportes. O projeto propõe a instituição de um período mínimo de 15 minutos de permanência gratuita nos estacionamentos de aeroportos. A ideia de Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, considera que a receita obtida com os estacionamentos é acessória e não prejudica a atividade principal das concessionárias, que é a administração dos aeroportos. O deputado acrescenta que o objetivo da iniciativa é padronizar a tolerância mínima nos aeroportos, evitando cobranças abusivas. Diego Andrade explica que atualmente há diferenças na política de cobrança entre aeroportos e que com a implementação desse projeto é possível garantir condições mais justas para todos. Votação.
Câmara pode votar projeto que muda regras de parcerias público-privadas com procedimentos mais simples e garantias aos investidores. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes da proposta. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que altera regras de licitação em contratos de parcerias público-privadas, como concessões para iniciativa privada de obras de infraestrutura, saneamento, transporte público, estradas e aeroportos. A proposta, que é discutida no Congresso desde 2017, faz diversas mudanças no marco legal das parcerias. Uma delas é a concessão simplificada para projetos com valor inferior a 50 milhões de reais. Nesses casos, exigências legais para diversas fases do processo serão flexibilizadas, como os estudos prévios, as consultas públicas ou o cálculo de tarifa mínima a ser cobrada pelo parceiro privado. O texto, já aprovado por uma comissão especial da Câmara, também permite que a mesma licitação seja usada para a contratação de diversos serviços relacionados ao objeto principal. Além disso, facilita o reajuste do contrato a partir de explicação justificada das empresas e dá mais garantias para os investidores privados. Uma das garantias aos financiadores é a possibilidade de assinarem como partes do contrato, assim como o poder público e a empresa concessionária, o que dá mais poder a quem desejar investir na concessão. O texto também prevê que os riscos serão compartilhados. O projeto ganhou regime de urgência e pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Apesar de aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, governo e oposição disseram que pretendem propor mudanças no texto. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, se a proposta for muito detalhada, pode afastar a iniciativa privada. Parcerias público-privadas são super saudáveis e necessárias. Então, a gente se posiciona a favor da urgência, também com uma ressalva aqui. A gente acha que tem que facilitar a participação da iniciativa privada, mas a gente também quer discutir o mérito. Nós também temos preocupações, uma vez que, se for detalhado demais, específico demais, pode, na verdade, atrapalhar a participação. A deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, falando pela liderança do governo, também defendeu ajustes. Nós vimos que nos últimos anos, várias concessões feitas a municípios, a estados e até mesmo nas parcerias públicas privadas, elas foram abandonadas. Portanto, esse texto é um texto que precisa de ajuste, que o governo é favorável, porém, com melhorias ao texto que precisam ser feitas nesse momento, porque parceria público-privada e lei de concessões precisa significar desenvolvimento sustentável. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que altera regras de licitação em contratos de parcerias público-privadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Saúde. O projeto de Dagoberto Nogueira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, permite que trabalhadores se afastem do emprego por até 30 dias a cada 12 meses para cuidar de filhos menores de 12 anos em caso de doença. A medida prevê que o afastamento seja autorizado somente mediante laudo médico que comprove a necessidade da presença dos pais. Dagoberto Nogueira acrescenta que o projeto, ao reduzir o estresse dos funcionários, gera benefícios para as empresas e para as famílias. Ele alega que a proposta também equipara os direitos dos empregados seletivos aos dos servidores públicos que já possuem essa garantia. Justiça. Proposta para garantir atendimento psicológico prioritário na rede pública para crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. A relatora da matéria, a deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, é favorável à inclusão da medida no Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o projeto em análise, os traumas físicos e emocionais comprometem a saúde e o desenvolvimento pessoal e social das vítimas, justificando a urgência do atendimento psicológico a estas crianças e adolescentes. Caso o relatório da deputada Elcione Barbalho na CCJ seja aprovado, o texto seguirá para o Senado. A fim de reforçar a proteção de pessoas com deficiência em situações de vulnerabilidade, Castro Neto, do PSD do Piauí, apresentou o projeto que determina prazos para a interdição provisória e prevê a suspensão imediata de curadores em casos de violência ou maus tratos. O texto autoriza a Justiça a nomear um curador provisório por até 6 meses. Na justificativa do projeto, Castro Neto afirma que foi motivado por um caso no Rio de Janeiro em que uma idosa denunciou abusos físicos e psicológicos cometidos por seu companheiro, que também era seu curador provisório. A intenção, segundo o deputado, é proteger os vulneráveis e evitar que curadores suspeitos se mantenham no cargo.
comissão aprova projeto que facilita a compensação do salário maternidade para micro e pequenas empresas. A repórter Maria Neves nos conta o que pode mudar. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou o projeto que permite às microempresas e às empresas de pequeno porte descontar o salário maternidade pago às suas funcionárias de qualquer tributo federal. A única condição imposta pelo projeto é que essas empresas recolham as contribuições e impostos por meio do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, conhecido como e-social. Como esclarece a relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o texto original do Senado, que é de 2011, determina que o salário maternidade seja pago diretamente pela Previdência Social. Na Câmara, a proposta foi alterada para prever que o benefício continue sendo pago pelas empresas, mas com a permissão para que os empregadores possam abater o valor do benefício de qualquer débito tributário. Laura Carneiro explica ainda que as empresas já podem abater o salário maternidade de tributos previdenciários. No entanto, no caso de micro e pequenas empresas, a deputada argumenta que essa compensação pode levar meses, em razão do pequeno número de empregados que elas podem ter. A motivação do PL é, sem prejudicar o direito das seguradas ao salário maternidade, atender também às necessidades das micro e pequenas empresas que as empregam. As microempresas e empresas de pequeno porte, em função de terem número de empregados e de receita reduzidos, muitas vezes pagam salário de maternidade às suas empregadas em valor superior ao de suas contribuições previdenciárias. Nesse caso, esperam um longo período para realizar a compensação ou o reembolso das diferenças. Pela legislação em vigor no Brasil, são consideradas microempresas estabelecimentos com receita bruta anual de até R$ 360 mil. Para ser considerada de pequeno porte, a empresa deve ter renda bruta anual entre R$ 360 mil e R$ 4.800.000. O projeto agora está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, poderá seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Eleições. O projeto estabelece que os debates eleitorais sejam transmitidos por emissoras de rádio e televisão em horário nobre para cargos majoritários e proporcionais. A autora da proposta, Carla Zambelli, do PL de São Paulo, explica que a medida equilibra a disputa eleitoral independentemente da condição econômica do candidato. De acordo com o texto, o objetivo é dar mais transparência ao processo eleitoral, ao garantir que todos os candidatos divulguem suas ideias em horário acessível à população. Carla Zambelli acredita que o projeto responde a uma crescente demanda por ética e transparência no cenário político. Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, é um dos autores do projeto que visa alterar a legislação eleitoral, estipulando o prazo mínimo de 1 ano de domicílio eleitoral e de filiação partidária para candidatos a eleições. O objetivo da proposta é garantir maior consciência programática e mais engajamento dos candidatos com os partidos. Ao subscrever a proposta, Heriberto Medeiros concorda com a avaliação de que o prazo atual de 6 meses facilita a migração partidária, gerando instabilidade nas legendas e enfraquecendo a participação cívica dos que pretendem representar os anseios dos eleitores. Direitos humanos. Nova lei reforça a segurança no processo de adoção de crianças e adolescentes. O repórter José Carlos Oliveira conta quais as mudanças. Já está valendo a nova lei que garante mais segurança ao procedimento de adoção de crianças e adolescentes. O texto obriga os juízes envolvidos nesses processos a fazer consulta prévia aos cadastros nacional e estaduais de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. A regra foi inserida no Estatuto da Criança e do Adolescente, que já previa a existência desses cadastros, mas não obrigava os juízes a consultá-los. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento mostram que o Brasil tem cerca de 5 mil crianças e adolescentes à espera de adoção, a maior parte na faixa de 14 a 16 anos de idade. A autora da proposta que deu origem à nova lei, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, avalia que, além da segurança jurídica, a medida também facilita o processo de adoção.
Abre oportunidades, porque quando ela interage, integra esse cadastro nacional, estadual, municipal com o Poder Judiciário, ele permite, traz mais opções para as famílias interessadas em adotar, também para as crianças que precisam ser adotadas. É um encontro que realmente vai fazer muita diferença no processo de adoção do Brasil. De acordo com a nova lei, a consulta dos juízes aos cadastros nacional e estaduais só não será obrigatória para a adoção de crianças e adolescentes indígenas e quilombolas, porque nesses casos a prioridade é mantê-los em famílias da mesma comunidade ou etnia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Educação. A criação de um programa para incorporar a musicoterapia em tratamentos de saúde e bem-estar está na proposta apresentada por Detinha, do PL do Maranhão. Segundo a deputada, a técnica se mostra eficaz na redução de sintomas como dor e ansiedade, sendo especialmente benéfica para pacientes com depressão, câncer e Parkinson. Detinha reforça a necessidade de se utilizar alternativas terapêuticas que contribuam com a cognição, a memória e o bem-estar emocional dos pacientes. A ideia, explica a deputada, é colocar em prática tudo o que já foi estudado sobre a musicoterapia e assim melhorar a qualidade de vida das pessoas. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite e bom final de semana. Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.